O salário, como modalidade de remuneração, consoante dito, é pago sempre em caráter certo. Entretanto, como marca do trabalho livre, porém subordinado, mesmo a sua fixação em caráter contratual será uma decorrência de uma relação desigual à saída. E por que desigual à saída? Porque a ela é essencial que uma das partes, no caso o trabalhador, tenha de obedecer às ordens de quem lhe toma os serviços. Pois bem, em função disto, haverá vários balizamentos estabelecidos para a realização do contrato de trabalho, no que tange à combinação do salário. Balizamentos legais, em sua maioria de ordem pública, isto é, em sua maioria não passíveis de negociação, não passíveis de afastamento, justamente porque visam a compor uma situação anterior de desequilíbrio. Temos, num primeiro momento, o estabelecimento de um salário mínimo. O salário mínimo é um piso aquém do qual se entende que o indivíduo não será remunerado de tal sorte que ele possa ter atendidas as mínimas necessidades como ser humano. A Constituição Federal do Brasil elenca as necessidades que o salário mínimo tem de ser apto a satisfazer. Aqui pouco importa, evidentemente, se o salário mínimo estabelecido concretamente é ou não realmente apto a alcançar aquilo que a Constituição diz que ele tem que alcançar. Mas o fato é que é estabelecido este piso justamente para evitar-se o ajuste de remunerações que fiquem aquém desse montante. Por outro lado, o salário mínimo, justamente para que ele não se descaracterize enquanto a mínima remuneração a ser paga ao trabalhador, com o objetivo de se evitar que este receba uma remuneração incompatível com a satisfação das necessidades elementares do ser humano, pretende-se também evitar que ele se descaracterize, pois, e se converta em mensurador do poder aquisitivo da moeda. O que se quer dizer com isso? Quer-se dizer que
o salário mínimo não pode ser utilizado como mensurador do poder aquisitivo da moeda. Ao contrário, ele deve variar justamente na proporção em que autorize a satisfação das necessidades elementares do ser humano, e não, ao contrário, ser utilizado como mensurador da inflação. E por causa disso também se proíbe a vinculação do salário mínimo para este fim. Quando se diz que tal valor corresponde a tantos salários mínimos, é a tantos salários mínimos no momento em que ele foi estabelecido. Se aumentar o salário mínimo, vai permanecer aquele valor, a menos que se lhe aplique um outro indexador. Por outro lado, além do salário mínimo propriamente dito, comparece o salário mínimo profissional, que é o montante que se entende o mínimo apto a remunerar determinadas categorias profissionais. O salário mínimo profissional pode ser estabelecido tanto por lei quanto por convenções coletivas e acordos coletivos celebrados pelas entidades sindicais de trabalhadores. A partir do mínimo do salário mínimo profissional para mais, torna-se livre a contratação do montante do salário, ou seja, montante do salário para as categorias que têm salário mínimo profissional ou piso salarial, são sinônimas as expressões, é livre desde que seja acima do piso. Por outro lado, diz a Constituição que o salário não pode ser reduzido, salvo o que estiver em convenção coletiva ou acordo coletivo. Nem a lei, em tese, pode reduzir salário. Entretanto, deve-se ter presente que o Supremo Tribunal Federal, no contexto do Covid, entendeu que o acordo individual poderia reduzir salário desde que se desse ciência, apenas ciência, ao sindicato, sem que este emitisse qualquer juízo de valor sequer. Não é exatamente o que está escrito no texto da Constituição, mas foi o que o Supremo decidiu. De qualquer modo, mesmo a irredutibilidade salarial, para o Supremo Tribunal Federal, não autoriza por si só a recomposição das perdas decorrentes da inflação. A irredutibilidade salarial para o Supremo Tribunal Federal é exclusivamente do montante global da remuneração. O numerário. Então, pouco importa que um salário de R$1.000
ontem continue a ser pago como R$ 1.000 hoje. Ontem, que se quer dizer, é a coisa de alguns anos. Digamos, um salário de R$ 1.000 há 4 anos continue R$ 1.000 hoje. Para este fim, não existe redução salarial se não tiver sido aplicado nenhum índice de correção. Não terá havido, entretanto, redução salarial. Agora, se o salário de 1.000 for pago como 800, aí há redução. É esse o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Com relação à remuneração dos servidores públicos, ela sempre é estabelecida por lei. Lei de iniciativa exclusiva do chefe do Poder Executivo. Não há como o chefe do Poder Executivo quando forem servidores do Executivo, do Tribunal de Justiça quando forem servidores do Judiciário Estadual, quando forem servidores dos tribunais superiores, aí a competência já vai para a STF. Mas a iniciativa legislativa, porque quem vai legislar é o Poder Legislativo, né? Mas, como eu estava a dizer, a criação de cargos e a fixação da respectiva remuneração cabe ao legislativo, com a iniciativa em se tratando de projetos de iniciativa exclusiva dos respectivos chefes de poder. Mais ainda, os respectivos reajustes somente poderão vir mediante provimento legislativo. O fato da remuneração de servidores ser irredutível também, e de eles não poderem ter a remuneração fixada por convenção coletiva ou acordo coletivo, e, portanto, não caber ali a ressalva para a redução estipendial, não implica, entretanto, que eles vão ter também reajustes automáticos diante da inflação. Ao contrário, os reajustes dependem de lei de iniciativa do chefe do poder a que eles estejam vinculados, ainda que seja apenas para a reposição da inflação. A irredutibilidade é vista como puramente nominal e não real. Este ponto precisa estar bem vincado para evitar mal-entendidos em relação ao que ocorre quanto ao pagamento de salários. Há um outro ponto importante que precisa ser lembrado. O salário tem de ser pago majoritariamente em dinheiro. Já na Inglaterra do século XIX, foi combatido o denominado truck system, que era justamente uma forma de remunerar com gêneros, ao invés de remunerar com dinheiro. Por quê? Porque a remuneração por gêneros muitas vezes transformava o trabalhador num devedor do empregador, porque o empregador diria, muitas vezes, que os gêneros ofertados ultrapassavam o valor do salário combinado e, portanto, não era ele que devia o salário ao empregado, trabalhador, mas sim o trabalhador que lhe devia
em função de ter recebido a mais do que merecia. O chamado salário-utilidade, entre nós, não pode ser pago em percentual superior ao estabelecido por lei. A maior parte do salário do trabalhador tem que ser em dinheiro. E muitos casos de trabalho em condição análoga à de escravo, que já foram identificados na primeira década do século passado, como se pode ler na obra À Margem da História, de Euclides da Cunha, se manifestaram exatamente por esta forma de remuneração, em que o trabalhador, muitas vezes no meio da selva, era obrigado, inclusive, a adquirir os gêneros na venda do respectivo patrão, que, por seu turno, conduziria à condição de devedor do patrão. Rui Barbosa, no seu discurso sobre a questão social e política no Brasil, pronunciado no dia 20 de março de 1919, durante a campanha presidencial no Teatro Lírico, no Rio de Janeiro, reiterou tal denúncia. Aliás, vale retornar a este famoso discurso de Rui Barbosa para se ver que mesmo um autêntico liberal e liberista como ele foi capaz de reconhecer a imperiosidade da correção do desequilíbrio que efetivamente existe entre aquele que pode dar ordens e aquele que tem de receber ordens.